Bom, bora analisar junto então essa análise que foi enviada aí por vocês. Foi no dia 30/4, às 8h41 no Euro GBP. O trading view aí ver como ficaria. Então esse era o cenário que nós tínhamos, né? A marcação foi realizada nessa Fair Value Order Block, que nós temos posicionada nesse ponto. Era um cenário bem interessante, tá? O preço ele vinha de uma movimentação de alta expressiva, impulsão, esse período corretivo em formato retangular, impulso novamente, outra correção retangular, e aí ele continuou dando sequência nessa alta. Para a gente aumentar a riqueza da confluência da zona, a gente pode trabalhar com a Fibonacci desse fundo até o topo. Talvez nós tínhamos ali uma 38 na confluência, POCzinha neste período acumulado que antecedeu esse movimento impulsivo. A gente tem a POC também ali na confluência, tá? Então, beleza. Era um cenário bem interessante. Veja comigo que o preço ele vinha, né, plantando liquidez abaixo dos fundos, nesse suporte. Ele também vinha plantando liquidez acima dos topos. A liquidez do topo ela foi capturada, né, nesse movimento de alta. Ó. Então a gente tinha aqui liquidez também sendo plantada aqui acima. E ela foi capturada nesse movimento de manipulação, nesse movimento aqui, ó, capturou, né, a liquidez que havia acima dos topos. Depois o preço ele começou a retornar. Bom, na 38.2 ficaria um pouco irrelevante a gente fazer essa entrada porque ele veio apresentando, né, ó, crescentes, tá? Então, este candle maior que o anterior, então apresentou candles crescentes, acabaria ficando um pouco inválido, né, essa entrada aqui no toque cravado. Porém, time, vou passar um contexto aqui para vocês que ainda não foi dito, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. O preço, ele atingiu a nossa região de interesse comprador, nossa zona de demanda, mais a confluência da 38.2 da Fibo e apresentou nele, sinalizou um padrão martelo. Quando o preço apresenta um padrão martelo dentro de contexto, ou seja, dentro de uma região dos compradores, ele tende a indicar reversão de baixa para uma nova movimentação de alta. Então, aqui, prestem bastante atenção nisso, tá? Após a finalização, a formação desse padrão martelo, poderíamos ter realizado uma compra no início desta vela para finalização da próxima vela, daria um take aí bem tranquilo. Agora, a análise em si, veja que ele comprou aqui, né, nos 50% do bloco, tá vendo? Então, vamos marcar a nossa região dos 50% aqui, dá 2 cliques na zona, vocês vêm aqui em estilo, linha intermediária. Foi aqui que foi realizada a operação, tá? Então, vamos observar aí. Então, veja, o preço ele veio, buscou a POC, que aqui não tinha tocado, né? Se vocês observarem aí, ó, não tinha tocado na POC, por um pipzinho aí, mas não havia tocado. Então, ele buscou pela POC mais 50% do bloco, que apresentou uma reação muito interessante. Ponto negativo foi, de fato, esse período, né, acumulado que antecedeu o preço realmente lá buscar pelo nosso ponto de interesse, ponto de entrada, caso não tivesse pego após o padrão martelo aqui, como a gente falou anteriormente, no início dessa para o final da próxima, tá? Porém, quando o preço ele rasga nessa baixa e termina abaixo desses pavios aqui, atingindo os 50% do bloco, ele está de certa forma capturando um pouco da liquidez que foi plantada aqui, ó, abaixo desses fundos, né? Com esses compradores segurando esse preço aqui acima dessa zona, assim como também está sendo plantado aqui com esses vendedores segurando, né? Então, é uma oportunidade válida, é uma zona interessante. Mesmo que tenha acumulado essa movimentação, né, expressiva, capturando essa liquidez que foi deixada aqui embaixo, tornaria essa entrada válida. Ele comprou aqui no 50% para a próxima. Então, nesse contexto, teria uma oportunidade aqui, como eu disse para vocês, comprando nessa para o final da próxima, após a formação do padrão martelo, ou aqui também uma operação super válida, bem interessante, inclusive.